Sim, um novo ano que começa de verdade agora com a temporada da Fórmula 1 chegando. Isso significa também uma nova temporada de Drive to Survive do Netflix. Lembrando que vocês estão vendo esse vídeo aqui no sábado. Na segunda-feira a gente vai ter também uma live resumindo aí os testes da temporada, da pré-temporada, para ver quem vem forte esse ano. Mas nesse vídeo aqui não vamos falar de performance, de Fórmula 1 na pista, e sim do Drive to Survive, a série do Netflix que chega na sua quarta temporada. Continua com um título excelente em inglês, porque Drive to Survive tem tantos significados em inglês, né? Você está pilotando para sobreviver na categoria, você está pilotando para sobreviver na vida, né? Porque você vive disso. Drive em inglês ainda tem um outro significado que é o ímpeto, né? Então é o ímpeto de querer sobreviver. Infelizmente, a tradução para o português foi a pior possível, meu Deus. Dirigir para viver não tem nada a ver. Ô, Netflix, primeira coisa, carro de corrida não se dirige, se pilota. Eu já ofereci de graça aí a minha consultoria, insisto mais uma vez. Pilotando pela vida seria a melhor tradução para mim. Não é tão boa quanto o título original em inglês, porque perde essa questão do ímpeto da sobrevivência, mas é muito melhor do que dirigir para viver. Aqui nós vamos abordar os 5 primeiros episódios dessa quarta temporada, então já deixa o like nesse vídeo, deixa aí nos comentários se você curtiu e se você quer ver um segundo episódio com os outros 5 capítulos da temporada. Vamos ver como é que esse vídeo vai para decidir. Seguinte, na imprensa especializada eu estou acompanhando muito piti, muita crítica, muito repetida a seguinte expressão: essa é a pior temporada de Drive to Survive de todos os tempos. E eu vou dizer uma coisa, tendo visto metade até agora. Talvez seja, mas isso não importa, porque continua sendo um produto sensacional. Para mim, o Drive to Survive ele tem 2 missões básicas. Uma é apresentar o universo da Fórmula 1, a riqueza desse universo, para quem não é fã de Fórmula 1 como nós. E nisso ele continua fazendo um papel excepcional, tanto que o Mozão consegue acompanhar aí esses 5 episódios como companhia, porque as narrativas são atraentes, né? Mesmo para quem não é fã de Fórmula 1. Até porque quem realmente é fã de Fórmula 1 como nós, meio que já sabe o que aconteceu. Todo o mistério em relação a, sei lá, se o Leclerc vai conseguir largar ou não depois de ter feito a pole em Mônaco, a gente lembra e sabe o que aconteceu. Então não é aí que a coisa nos pega. A coisa nos pega efetivamente por bastidores muito exclusivos, bastidores muito saborosos, e nisso Drive to Survive continua entregando e muito bem. Vamos lá então, um play by play aqui por episódio. Inclusive eu vou escolher os meus episódios favoritos e os mais fraquinhos desses 5 primeiros aí. O primeiro se chama Clash of the Titans, é o duelo de titãs, e aí eu acho que tem muito a ver por ser uma temporada nova. Você sempre tem pessoas que talvez não tenham acompanhado as temporadas anteriores do Drive to Survive, então o primeiro episódio é bem um geralzão do que é a série, já introduzindo o tema principal dessa temporada, que evidentemente vai ser a batalha entre Verstappen e Hamilton, Red Bull e Mercedes. Aqui uma coisa importante, né? Se você não lembra, o Verstappen ele deu muito piti depois da primeira temporada do Drive to Survive, dizendo que era sensacionalista, que forçava a barra. E um pouquinho de razão ele até tem, mas assim, Verstappen, o propósito é esse, para gerar a narrativa mais atraente possível. Quando você faz qualquer tipo de documentário, qualquer tipo de produto editorial é feito de escolhas, né? E você pode fazer as escolhas que deixam a coisa mais saborosa, mais apimentada, e é óbvio que o Drive to Survive tem que ir por esse caminho. Então, não concordo com o piti aí do Verstappen, que desde então passou a se recusar a participar. Então a gente não tem depoimentos exclusivos pro Drive to Survive do Verstappen, por exemplo. Tudo que a gente tem do Verstappen é o que vem de coletiva, é coisas que foram captadas ali no final de semana normal de Fórmula 1 e não no momento em que ele sentou com o Drive to Survive. Por que eu estou dizendo isso? O Hamilton, por outro lado, participa sim do Drive to Survive. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque por não ter o Verstappen, a narrativa fica um pouco, eu não vou dizer capenga, mas fica claro que ao não ter o Verstappen, os diretores do Drive to Survive optaram por ancorar a coisa toda mais no Toto Wolff, né, no chefe da Mercedes, e no Christian Horner, o chefe da Red Bull. Então a rivalidade, o drama humano que vai se construindo, ele é ancorado no Horner e no Toto, né? Seria muito mais legal se ele fosse ancorado no Hamilton e no Verstappen, mas aí o Verstappen, com o seu piti, que eu não concordo, meio que quebrou as pernas aí do diretor, dos roteiristas, e eles se ancoram então nessa coisa mais de bastidores do Toto e do Christian. Um momento mais saboroso aqui desse primeiro episódio, para mim, é um momento que o Christian Horner tá andando a cavalo com a sua esposa, né, a Jerry Horner, agora Jerry Halliwell, ex-Spice Girls, e ela fala para ela, ó, o cavalo
gosta que você diga para ele o que ele tem que fazer. E ele fala, piloto de corrida também, é bem assim. Uma outra coisa que ainda me incomoda no Drive to Survive, que continua existindo, mas eu entendo o papel, é o narrador fake, né? A gente tem vários momentos da narrativa em que a gente tem um áudio como se fosse um narrador, deu uma transmissão ao vivo, e olha lá, Mazepin, 16º, brigando para ser 15º. E a gente sabe que em nenhum momento existiu essa narração. É uma narração feita pós, é um narrador fake. Me incomoda um pouquinho, mas eu entendo a necessidade aí. Legal o episódio 1, mas não é o melhor desses 5, também não é o pior. Segundo episódio, um cara que ancorou muito as primeiras temporadas do Drive to Survive foi justamente o Daniel Ricciardo, né? Foi um cara que sacou de cara a importância de se abrir ali para o Netflix, para o mercado americano, e aí McLaren, Zac Brown também, né, um chefe de equipe americana, a McLaren também foi uma equipe que sacou de cara. E aí sim, uma das críticas muito comuns feitas a essa temporada, e ao Drive to Survive em geral, mas a essa temporada, é que ele exagera as rivalidades, e muita gente fala, foi exagerada a rivalidade entre o Ricciardo e o Norris. E eu vou te dizer, vendo esse segundo episódio, que é o Ace in the Hole, o As na Manga, é óbvio que não existiu uma grande rivalidade entre Norris e Ricciardo, mas é muito nítido que não clicou o clima entre os dois, como clicava, por exemplo, entre o Norris e o Sainz, e é muito nítido que o Ricciardo ficou muito, mas muito abalado, tanto de raiva mesmo, de puto da cara, quanto abalado de deprimido, abatido, com o sabugão que ele tomou do Norris aí na primeira metade, principalmente da temporada de 2021. Mas, só para vocês terem uma ideia de como essas coisas funcionam, o momento mais saboroso para mim aqui desse episódio é justamente o Norris putaço com ter sido tomado sabugo no Qualify no Bahrein, na primeira corrida do ano, quando tá 1-0, né? Ou seja, o Norris, não custa a gente lembrar, né? 2021, o Norris ainda era uma coisa um pouco incerta, né? Ele tinha ido muito bem em 2 anos contra o Sainz, mas o próprio Sainz ainda era uma coisa um pouco incerta. Eu digo incerto quando os principais chefes de equipes, né, os principais analistas da Fórmula 1 fazem o seu ranqueamento de pilotos, né? O Sainz, justamente ano passado, ao cravar o Leclerc, que está muito próximo do Leclerc, se afirmou. Muita gente esperava que o Leclerc enfiasse um grande sabugo no Sainz. E ao a gente ver o quão bom o Sainz era, a gente também teve a noção do quão bom o Norris era, por estar pau a pau com o Sainz. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente nota que o próprio Norris sabia, desde o início, isso tudo a gente vê nos bastidores desse episódio, o quão importante era para o andamento da carreira dele ter um ano muito bom diante do Ricciardo. E quando ele toma de 1-0, por pouco ali no Bahrein, ele sai fuck, shit, fuck para todos os lados, só na primeira corrida do ano. Então sublinha bem o quanto era importante para o Norris bater o Ricciardo. Um outro momento muito legal desse episódio e que mostra como a dinâmica dos dois ali nunca foi para aquele que o Galvão chamaria de são amigos, jantam juntos. Eles estavam sempre ali com a rivalidade. Quando a renovação de contrato do Norris é anunciada em Mônaco, que é algo super cedo na temporada da Fórmula 1, né? Normalmente não se anuncia renovação de contrato para o ano seguinte já em maio no GP de Mônaco. No briefing, a gente tem acesso ali ao briefing de imprensa daquele final de semana, o Ricciardo joga um verde. E sobre a renovação do Norris, eu posso dizer de quanto tempo é? De quanto tempo é? Ele, porque foi anunciado só como múltiplos anos, né? Ele pergunta, foi 2 anos? Ou seja, o Ricciardo está usando ali o briefing de imprensa para tentar pescar informação sobre o contrato do companheiro, e é o tipo de coisa que eu estava falando, muito saborosa, que a gente tem acesso, e o Norris fica puto, né? Porque o Ricciardo tá dando essa pescada ali. Então é o tipo de coisa muito saborosa que o Ricciardo, aliás, que o Drive to Survive nos dá acesso, né? Dá acesso para quem é muito fã. Então, episódio 2, gostei bastante, mais do 2 do que o 1, fazendo aqui um mini ranking. O terceiro episódio, olha, para mim é o mais fraquinho desses 5 primeiros. Se você está interessado em fazer um Drive to Survive Express e talvez não assistir os 10 episódios, pode até pular esse. Esse aqui chama Tipping Point, que é o ponto de inflexão, né? Justamente quando a narrativa do campeonato muda, né? Quando primeiro focado na questão de Mônaco, né? E aqui tem um primeiro erro de narrativa grave para mim dessa temporada do Drive to Survive, que é o seguinte: faz-se todo um mistério em relação ao que vai acontecer no Qualify, só que no episódio anterior a gente já viu, que tratou muito do Qualify de Mônaco, a gente já viu que o Leclerc foi pole. Então, mesmo para o fã casual, que está conhecendo a Fórmula 1 e que está simplesmente assistindo os episódios na sequência, não faz nenhum sentido o drama que é feito no Qualify no terceiro episódio, sendo que eu já vi no episódio 2 que o Leclerc foi pole, né? Um vacilo aqui de roteiro para mim. Mas
Uma coisa que o episódio lembra também, que eu tinha até esquecido, né? O Verstappen nunca tinha feito sequer um pódio em Mônaco. Então essa vitória em Mônaco é muito importante e é o momento também que ele dá uma descolada no campeonato em relação ao Hamilton. E aí o tipping point é justamente o contrário, é o ponto de inflexão. Até hoje eu não me conformo, eu me lembro meus comentários da época sobre o polemicíssimo incidente, né? Verstappen e Hamilton, quem estava certo? Eu digo, olha, para mim um incidente de corrida, mas acima de tudo, o Verstappen, com 33 pontos na frente, não podia ter arriscado ali. Então, a gente relembra, né? A diferença cai de 33 para 8. Se o Verstappen tivesse sido conservador, deixado o Hamilton ganhar a corrida e ele sido segundo, ele teria mantido uma liderança de 28 pontos, né? Talvez a história do campeonato não, teria perdido 8 pontos, 25 pontos. Talvez a história do campeonato teria sido completamente diferente. Eu acho que faltou aqui também mostrar, antes do clash dos dois em Mônaco, mostrar um pouquinho das brigas anteriores, né? Porque eles já tinham tido alguns duelos em Imola e tal, dava aquela sensação que era quase inevitável que um primeiro grande toque ia acontecer. Acho que a narrativa deixou a bola cair aqui também e não enfatizar isso. Então, episódio 3 para mim o mais fraquinho de todos. Em compensação, o episódio 4 para mim é o mais legal de todos, desses 5 primeiros, justamente porque foca na nossa equipe favorita, né? Eu falei que o Ricardo foi muito crucial ali para o começo, para o sucesso inicial do Drive to Survive nas primeiras temporadas. O outro pilar desse sucesso foi justamente a Haas, que também, por ser uma equipe americana, vamos lembrar, né? Fórmula 1, Liberty Media, a Fórmula 1 hoje tem proprietários americanos, o Netflix, uma superpotência nos Estados Unidos. A gente vê que as entidades americanas, vamos chamar assim, que foi a Haas, a McLaren através do Zac Brown e, portanto, o Daniel Ricciardo, sacaram que o Drive to Survive ia elevar o perfil, né? Como elevou, de fato, a Fórmula 1 nos Estados Unidos é dividida em antes e depois de Drive to Survive, tanto que a gente está se preparando para ter 3 corridas nos Estados Unidos ano que vem, né? Austin, Miami e Las Vegas. Mas então, a Haas foi muito importante, né? Por abrir muito. Lembram também, né? A primeira temporada do Drive to Survive não teve participação da Mercedes e da Ferrari. Foi só depois do primeiro sucesso, do sucesso da primeira temporada, que Mercedes e Ferrari sacaram a importância de participar, coisa que a Haas sacou de cara. Então, o episódio 4 é muito rico, que é a Mountain to Climb, né, uma montanha para escalar, que realmente era o que a Haas estava se propondo a fazer ano passado com 2 pilotos jovens. Fica mais saboroso ainda o episódio vendo agora, porque a gente sabe de tudo que acabou acontecendo depois com a confusão de Rússia, de Mazepin, e a gente vê, esse episódio ilustra bem que, na verdade, o clima do Mazepin pai ali, reclamando que o filho não tinha o mesmo carro, o próprio Nikita sendo muito rude no rádio com os engenheiros, muito frustrado. Você vê bem que é um moleque, vamos usar a expressão clichê, moleque mimado que nunca tinha lidado com grandes frustrações e se viu ali muito frustrado em estar tomando um sabugo do companheiro, passou a ser muito ríspido com os engenheiros no rádio, apesar de na frente das câmeras ali ser até um moleque simpático, um moleque que eu, aí, ao invés de chamar de mimado, eu chamaria de moleque bobo, né? Um moleque bem... O Mazepin tem 22, 23 anos, mas nas primeiras entrevistas, os depoimentos, ele parece um moleque de 17, 18, bastante imaturo até. E o ponto mais saboroso desse episódio para mim é justamente quando o Dmitry Mazepin aqui tá ameaçando, tá exigindo a troca no carro, ele ameaça tirar, vou mandar uma carta dizendo que eu não pago mais. E isso tá on camera, né? Tem um outro barraco ali entre uma hora que, nossa, o Gunther Steiner, depois que o Mazepin é muito grosseiro no rádio com os engenheiros e no briefing técnico também, o Gunther Steiner dá uma mijada na cabeça do Nikita que a gente não vê, mas a gente ouve. Atrás de portas fechadas, mas a gente ouve. Então, momentos muito saborosos aqui. O Gunther Steiner é sempre um personagem muito rico, falando 4 palavrões a cada 3 palavras. Desses 5 episódios iniciais aqui, o episódio 4, para mim, é o mais saboroso, até por esse contexto pós toda a confusão da Rússia. A gente já vê que tudo que aconteceu agora com a guerra, olha, tudo que a Haas queria era ter um pretexto, porque eles já não aguentavam mais o Mazepin pai e o Mazepin filho. Então, jogou uma luz aí sobre o que acabou de acontecer com a troca do Mazepin pelo Magnussen. E por fim, o 5º episódio aqui, o último episódio dessa nossa primeira metade aqui. Vamos ver. Deixa o like aí, comenta se você quer ver também um reviewzinho da segunda metade. Preciso de alguns dias para assistir mais 5 episódios. Chama Staying Alive, né? Se mantendo vivo. Mais uma vez o foco aqui no Ricardo, na briga entre McLaren e Ferrari, né? A Ferrari também deu muito acesso, tem muitos depoimentos do Binotto, muitos depoimentos do Sainz, do Leclerc. Dá para ver que por ter... Isso é uma coisa importante aí para galera entender, né? Quando você está produzindo audiovisual. Evidentemente, no mundo ideal,
o foco maior da narrativa, eu acho que isso vai vir na segunda metade. Mas seria muito mais em cima de Mercedes e de Red Bull. Só que, claramente, pela quantidade de material que já apareceu até agora, a gente vê que os produtores tiveram muito acesso com a McLaren e com a Ferrari, e talvez, como eu já falei em relação ao Verstappen, não tiveram tanto acesso assim com a Mercedes e com a Red Bull. Então eles valorizam o material que eles têm na mão, valorizam muito essa rivalidade, até porque são dois nomes muito históricos, McLaren e Ferrari. Estatisticamente, né, a Ferrari é a equipe mais bem-sucedida da história, a McLaren é a segunda, e as duas brigando ali por terceiro. Gera sim uma história muito boa, principalmente com esse colapso do Ricciardo, né? Uma primeira metade do ano horrorosa. Você vê em momentos de episódios anteriores que ele fala que ele não quer dar entrevista depois. Pô, um cara com 31 anos, 32 como o Ricciardo, 10 anos de Fórmula 1, falar, olha, não quero, pedir para a equipe para não falar para a mídia, é porque o cara tá muito fragilizado, é porque a porrada tá pegando pesada mesmo. E aí, por sorte, né, que o cara quando faz documentário precisa ter sorte também, eles focam muito no summer break do Ricciardo, né, a pausa do verão, ele indo pra Califórnia, andando de motocross com os amigos para tipo, desanuviar a cabeça, parar de pensar, ficar analisando demais porque ele estava tomando tanto sabugo, e aí pra sorte, né, do Drive to Survive, a primeira corrida depois do Summer Break, Itália, aquela corrida maluca, tem o toque do Hamilton com o Verstappen e vitória do Ricciardo, então fica uma narrativa perfeita. E a gente vê aqui também, nesse episódio, como a torta de climão entre Ricciardo e Norris tá no ápice, né? É um outro episódio um pouco mais fraco, assim, mais focado na ação de pista, mas você vê um certo constrangimento do Norris ali em não ter sido ele o vencedor finalmente da McLaren, né? Foi a primeira vitória da McLaren desde 2012. E o rádio também, né? Ele pedindo, olha, o Daniel tá muito lento na minha frente, deixa eu passar. E a equipe dizendo, não, meu velho, segura a onda aí que o 1-2, né, a dobradinha, é o que a equipe mais quer aqui. E particularmente a minha imagem favorita aqui, mais saborosa desse episódio pra mim, é justamente um rola que o Zac Brown toma jogando hockey. O Zac Brown já totalmente fora de forma. Mas, em resumo, galera, assistam Drive to Survive, é sim muito legal. Talvez essa temporada ainda esteja um pouquinho abaixo das demais, a fórmula tá um pouco desgastada, mas eu acho que isso é muito mais a gente não valorizando algo tão legal, a gente se acostumou mal, né? Drive to Survive foi algo tão inovador em termos de linguagem, algo tão inédito em termos da quantidade de acesso que nos dá, principalmente aqui no Brasil, que historicamente a gente não tem uma cobertura tão detalhada da Fórmula 1 de quem não é brasileiro e de quem não está na frente, né? A gente não está acostumado no Brasil a ter histórias aprofundadas sobre a Haas, sobre a Alfa Romeo, enfim, sobre quem está do meio para trás no grid. E o Drive to Survive traz isso, traz muito conteúdo exclusivo, traz muita coisa bem-humorada, traz um show de edição, traz muito conteúdo de bastidores. Então, continua assim, apesar de ter acho que a novidade já ter perdido um pouquinho do brilho, né? Eu acho que quem tá dando piti, dizendo que é a pior temporada da história, tá deixando de valorizar um produto muito legal que a gente tem sim e que precisa prestigiar como fã de Fórmula 1. Só merece sim, como eu já falei no começo, por favor, Netflix, uma tradução melhor, porque dirigir para viver olha, chega a doer quando é de chorar no cantinho. Bom, deixa o like aí, deixa nos comentários se você gostou desse vídeo e se você está assistindo o Drive to Survive e quer ver um review da segunda metade aí, a gente acelera para os próximos dias. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. E segunda, ao vivo aqui, a gente vai falar sobre os testes de pré-temporada do Bahrein. Vamos repercutir aí quem vem forte para a quinta temporada de Drive to Survive, que começa na pista no Bahrein no final de semana, daqui a 2 finais de semana. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.